A musicoterapia é uma área de conhecimento que estuda como a música pode ser utilizada de uma forma terapêutica por um profissional qualificado para melhorar a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. No campo da promoção de saúde, nós temos, por exemplo, musicoterapia com gestantes, musicoterapia com bebês, musicoterapia com crianças na primeira infância. No preventivo, por exemplo, a gente pode pensar em grupos de idosos para trabalhar a memória. Musicoterapia como tratamento é quando a pessoa já tem um déficit instalado e a musicoterapia entra no sentido de reabilitar essa função. A gente trabalha crianças com transtornos de desenvolvimento, por exemplo, a gente trabalha pessoas em coma, a gente trabalha adultos com ansiedade, com crises de pânico, com outros transtornos mentais. Trabalhamos com idosos, a gente trabalha com idosos com Parkinson, idosos com demências diferenciadas, inclusive o Alzheimer. Eu gosto muito de música, cresci ouvindo música. Meu pai, né, toca instrumento e aí eu fui atrás, né, para entender um pouquinho mais. Mas só na musicoterapia que eu entendi o significado daquela música na minha vida, né? Então todo exercício me emocionava porque eu trazia para ela o que aquela música, eu sentia aquela música e que momento que aquela música entrou na minha vida. E é impressionante quando você se conecta, assim, porque por mais que eu sempre fui conectada com ela desde o dia que eu descobri que estava grávida, fazendo a sessão, eu parei, assim, eu estive presente naquele momento e senti que foi a primeira vez que eu tive realmente uma conexão máxima, assim, de se emocionar mesmo, de chorar e ficar bem emocionada. Solta o corpo. Movimenta. Ritmo. Vai ser ritmo e pra lá também. A partir do 4º mês, ou 5º mês, né, de formação, ele já começa a desenvolver a base do sistema nervoso. E neste momento em diante, todos os estímulos externos que a mãe possa dar para o bebê de uma forma consciente, no caso com a música, seria o quê? A harmonia da música, o ritmo da música e a palavra, no caso as músicas com letras, onde a mãe canta. Tudo isso passa para o bebê, entra também de uma certa forma na formação do sistema nervoso dele, porque ele recebe essa influência. E mais um objetivo que é muito importante é estimular o bebê durante a gestação com os sons, com a voz da mãe, com as melodias, com os ruídos, com o ritmo, que é importantíssimo também. Eu fiz musicoterapia nas minhas 2 gestações. A primeira foi em 2013, que eu tive o Andréas. A gente fez numa clínica mesmo. E a segunda eu fiz agora, quando eu tive o meu segundo filho, em 2017, e essa foi na minha casa. A musicoterapia é muito gostosa na gestação, porque é um momento que você relaxa, você esquece o mundo e você cria um vínculo ali com a criança, que você está carregando aquela criança por 9 meses para cima e para baixo, mas você não tem aquele momento que você para e tem o contato com ele. Então, dependendo da música que a gente colocava, você sentia se mexer mais, entendeu? Então você começa a criar um vínculo diferente com a criança. Bom, os primeiros estudos sobre musicoterapia começam por volta da década de 40, quando alguns feridos de guerra recebem músicos nos seus leitos e as pessoas percebem que essas pessoas têm uma melhora significativa comparado àqueles que não recebem música. Quando a gente escuta determinados tipos de música, ela vai alterar níveis de neurotransmissores importantes. Ela altera não como uma medicação altera, que é de uma maneira mais inespecífica. A música ela modula circuitos de um determinado neurotransmissor de uma maneira muito mais inteligente.
Então, a música, por exemplo, ela eleva níveis de dopamina, as músicas agradáveis, e quando ela eleva esses níveis de dopamina, na verdade, ela faz com que o indivíduo se sinta mais motivado, se sinta mais feliz, tenha mais prazer com aquilo que ele está fazendo. Um dos precursores desses estudos foi o professor Rolando Benenson, um psiquiatra argentino. Como médico psiquiatra, atendia muitas pessoas autistas e ele começou a perceber que com a música as crianças autistas respondiam muito. Um dia a gente procurou um neurologista e assim, só de olhar assim, questão de 5 minutos, ele falava, o menino é autista, né? Olha o jeito que ele está subindo, olha o jeito que ele está andando, olha o jeito que ele sobe na escada, olha o jeito que ele anda, olha o jeito que ele corre, essa cabecinha assim. Aí a gente não quis acreditar muito nele e ele já receitou uma medicação faixa preta, né? Assim, o menino tinha 2 anos e pouco. A gente sempre percebeu que ele ama música desde pequenininho, né? Desde muito pequeno. Sempre fica cantarolando. Ele identifica agora a música que ele gosta, ele identifica muito rápido. Começa, né, a tocar e já fala o nome da música, a banda que está tocando. Então eu comecei. Música, autismo, terapia, internet. A musicoterapia acho que ajudou na parte de convívio com as pessoas. O Diego, ele não ficava no mundo dele muito mais fechado e tinha assim, a relação somente com a gente da família. Então hoje, por exemplo, se eu vou em algum lugar e tem uma criança, ele interage, ele procura mostrar alguma coisa que ele gosta. E a música, sim, isso eu te afirmo com todos os pacientes que eu atendi até hoje, ela causa um efeito enorme na vida dessas pessoas. A gente nunca diz para um paciente, para a mãe, né, para os familiares de um autista que ele vai falar. A gente não fala isso, a gente não tem esse poder, né? Mas eu te falo, eu já vi muita criança autista que não tinha comunicação verbal começar a falar através da música, através das melodias. É algo assim que você para e você fala, nossa, e aí de repente ele começa. A música, ela tem um poder enorme. Ele estuda numa creche da prefeitura e ele tem direito a um transporte. E quando ele começou a ir para o transporte, ele não queria ir porque era uma coisa nova. Então eu comecei a cantar, o ônibus do Diego vem pegar o Diego, e aí eu mandava um macaquinho, às vezes eu mandava algum animalzinho para ele ir junto, né? Então agora ele fica até ansioso esperando o ônibus dele. Ficou muito mais fácil para ele ir para a escola e até ter mais independência. Então tem paciente que quando começa você vê que ele não olha no seu olho e de repente ele começa a te olhar. Ele se comunica olhando no seu olho, ele começa a sorrir, coisa que ele não fazia. Ele levanta, ele começa a girar e aí ele solta frases. Música de correr. Então ele lembra, então ele vai mostrando isso, né? Outros pegam o instrumento e tem aquela batida, ele te imita no ritmo que você faz no instrumento. E a gente deixa ele livre, sempre respeitando o que ele é, a pessoa, né? Então, e a musicoterapia, ela consegue acessar esse caminho que outras terapias não conseguem. O Rafael, ele tem, como se diz, ele é um prematuro extremo. Com 20 dias de nascido, ele deu meningite. Por isso que ele teve a sequela, né? Paralisia cerebral e teve, como se diz, ficou com a sequela da epilepsia.
A fisioterapeuta dele, quando deram alta para ele da terapia comum, né, aí ela pegou e falou assim, olha, o teu filho tem potencial para muito mais, né? Então a clínica é que não tem recursos para ele, procura outros tipos de terapia. O pai dele ficou super orgulhoso, nossa, só vendo, meu pianista, ele chama meu pianista. O Rafael chegou aqui há 3 anos, né? E ele praticamente não se movia. Não se movia, ele não tinha atenção e ele se identificou com o teclado. Eu percebi que ele tinha, ele sorria, ele tinha reações com determinados tipos de ritmo. Aí fiz uma música com o nome dele e toda vez que cantava aquela música ele tinha uma reação muito prazerosa. Aí eu coloquei esse ritmo no teclado, ele começou a reconhecer aquele ritmo, aí ok, percebia que era o caminho. Quando ele estava com 1 ano e pouco que estava aqui na musicoterapia, a Maria Amélia filmou, teve um vídeo dele filmando que ele procura realmente todos os sons. Ele vai procurando o som, esse som daqui com esse, né? E ele entende que quando ela toca aqui, né, é para ele responder aqui. Então ela toca aqui e ele responde, né, quando ela pede para ele fazer. Então deu mais entendimento, desenvolveu mais ele em termos de música, de prestar atenção do som, de identificar determinada música, a preferência dele. Eu acho que as maiores dificuldades hoje da musicoterapia são a falta da regulamentação, que já tivemos projetos e tivemos um projeto muito próximo de ser regulamentado, mas que foi vetado. Essa problemática, na verdade, é totalmente linkada com o segundo dos maiores problemas, que é a atuação como musicoterapeuta sem ter a capacitação adequada. Porque hoje é reconhecido como musicoterapeuta o profissional que é graduado em musicoterapia e também o profissional que é especialista em musicoterapia. A partir de uma regulamentação, o especialista será especialista em musicoterapia e o graduado será musicoterapeuta. Bom, a graduação em musicoterapia ela tem 4 anos, alguns cursos atualmente estão com 3 anos. E a especialização é de 1 ano e meio a 2 anos. Recentemente o SUS colocou, né, na lista, mas convênios não querem nem saber, então as pessoas ainda buscam pouco. A gente costuma observar que os profissionais da área de saúde olham com simpatia para a musicoterapia. Isso é uma coisa interessante. Mas a maioria desconhece, esse é o grande problema, eles desconhecem o que efetivamente se trata a musicoterapia. Então eles têm a impressão que é como um entretenimento para o paciente, para deixar ele mais calminho, para desviar um pouco o olhar do paciente em relação à situação, às vezes crítica, que ele está passando. E de verdade, quando você pensa dessa maneira, você está desvalorizando o verdadeiro potencial da musicoterapia. Mas eu acho que a divulgação é muito pequena.
desde que eu me formei até hoje. Fala-se pouco sobre musicoterapia e isso faz com que existam poucas faculdades, poucos cursos de pós-graduação no Brasil que realmente disseminem essa profissão. Já sei. Se você perguntar para mim o que você gostaria de fazer se fosse hoje, voltar tudo atrás, eu repetiria a dose, porque ser musicoterapeuta para mim é uma das coisas mais importantes da minha vida. Todos nós temos vários tipos de memória e a memória musical todos nós temos, independente se a gente toca um instrumento musical ou não toca um instrumento musical. Essa memória musical, em casos de demência, ela é a última a ser deteriorada. Isso já é comprovado cientificamente por Platel. É comum eles irem esquecendo o que fizeram ontem, esquecerem aonde trabalharam, aonde nasceram às vezes, não reconhecerem mais as pessoas do dia a dia, esquecerem o nome das coisas. Mas quando a gente coloca aquelas músicas que são folclóricas, que fizeram parte da vida do dia a dia, que fizeram parte da vida daquela pessoa, eles se lembram das letras, eles se lembram da música. Eles conseguem lembrar com muito maior riqueza de detalhes do que se a gente só perguntar verbalmente. Então a música é capaz de resgatar lembranças, tanto positivas quanto negativas. Por isso tem que ser usado com muito critério dentro das sessões. Segura aqui a meia-lua. Como é que toca a meia-lua mesmo? Aqui? Não. Aqui, tá certo. Aqui, ó, só com uma mão. Tá, aqui. E você vai bater aqui. Não, assim não, assim, ó. Quando a gente trabalha com idoso, a sessão tem que ser um pouco mais devagar, porque eles pensam mais devagar, eles têm um outro tempo, então tem que ser sons mais brandos, não pode ser nada muito alto, nada que agrida a acuidade auditiva deles. Então, mas tudo sempre dentro da trajetória sonora da pessoa. Então, até de um idoso para outro, a gente tem diferenças, porque tem idosos que têm problemas motores e a gente tem que respeitar o quadro clínico do paciente. Em relação, tem pacientes idosos que têm quadros de ansiedade. E aí a gente também tem que respeitar o limite do tempo que ele está disposto a participar da sessão, para a sessão não ser algo negativo na vida dele. O que eu mais gosto é o que está na música. E é maravilhoso você ter o conhecimento de você ter isso. Entende? Porque você vai encontrar tudo isso lá, de repente você vai começar a fazer as coisas com carinho, com vontade. É muito bom. Eu acho maravilhoso. Para Alzheimer, quadros de degeneração neurológica em geral, com Parkinson, por exemplo, a musicoterapia ela tem recursos que são insubstituíveis. Nenhum outro profissional consegue o tipo de sucesso terapêutico que a musicoterapia consegue. No quadro de demência vascular, como é o caso da dona Lacir, eles têm muita dificuldade, não só de memória, mas assim de atenção também. E também de expressar com clareza de ideias aquilo que eles querem falar. Então, por exemplo, tem uma música que é muito conhecida, que é Trem das 11, que ela canta perfeitamente a música. Mas depois da música, quando eu faço perguntas chaves para ela, qual que era o meio de transporte, que horário que ia sair o trem, para onde o trem ia, ela tem muita dificuldade em responder, ela não consegue evocar esse conhecimento. Então, devagarzinho a gente vai cantando e ela vai prestando atenção, vai memorizando as informações para depois me dar a resposta correta. Isso é um treino cognitivo, isso é um treino também de compreensão que a gente faz para reabilitar cognitivamente o idoso. Desde o ventre já pode estar fazendo musicoterapia. São raríssimas as restrições, pode ser para qualquer idade, para qualquer patologia. E quanto mais cedo fizer, melhor. Posso mais
se ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não pode vir, não pode vir, não sai.